Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse catador de sonho, né? E espero que vocês gostem. Vamos lá! Tá, então a gente vai começar aqui com um arco, né? De madeira. Ele tem 27 centímetros de diâmetro. E lado aqui ele tem 1 centímetro. Agora eu vou começar cortando as minhas linhas. Eu tenho aqui a minha linha de 4 milímetros branca que eu vou usar. Eu vou colocar primeiro a minha linha que eu vou pendurar. Eu vou colocar aqui uma linha de mais ou menos 80 centímetros, pode ser menor, porque vai ser o tamanho aí que vocês querem que a gente vai pendurar, né? Então pode ser uma linha de 30 centímetros, 40. Decidi aqui que a minha vai ser 80. Coloquei ela aqui pra cima. E agora de um lado pro outro, a gente vai colocar 5 cordas pra cá e 5 cordas pra lá de 1,50 m. Então aqui eu vou dividir minha linha no meio. Fazer um nó inicial aqui. Aqui a gente já colocou 5 de um lado, agora a gente vai colocar 5 do outro. Então, aqui eu já coloquei 5 linhas de um lado, 5 linhas do outro. E agora a gente vai transpassar uma linha para um lado, uma linha para o outro. Então a gente vai vir bem assim, ó. Uma linha para um lado, uma linha para o outro. Então, uma por cima, uma por baixo. Uma por cima, uma por baixo, essa por baixo. E aí eu vou onde eu quero que fique. Eu vou puxar bem aí onde eu quero que fique. E por trás, jogo pra trás. Então, um de cada vez, ó. Vou pegar o primeiro que eu pus aqui. Vou passar por aqui por trás. E vou dar um nó aqui atrás, ó. Passo ele por dentro. E aí eu puxo bem. Aqui. E com a outra linha a gente vai fazer a mesma coisa. Passo aqui. E aí faz um nozinho aqui. Aí, puxa bem. Aí eu tento puxar bem pra não ficar meio vago aí, né? Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa nas outras linhas também.
Então aqui eu já fiz as duas primeiras e agora as próximas a gente vai colocando de duas em duas, uma em cima da outra, fazendo um X aí, né? E a próxima a mesma coisa, ó. Tenho mais duas aqui pra mostrar pra vocês. Tenho essa e essa. Como é que eu vou fazer? Uma em cima, uma embaixo, a outra no meio. Aí, tá vendo aqui? E aí a gente vai puxando cada uma. Assim. Então agora aqui no meio a gente vai colocar mais 10 linhas de 90 centímetros. E aí, ao invés de eu colocar desse jeito, eu vou colocar ao contrário, de trás para frente. Então aqui eu já coloquei 10 linhas de 90 centímetros aqui no meio e já empurrei um pouquinho mais para ficar direitinho aqui. Agora aqui eu vou pegar 6 linhas do meio, né? Cadê? Assim pra lá, assim pra lá. Aqui eu vou pegar as 8 que eu tenho aqui no meio. E a gente vai começar a fazer o nó festonê de um lado pro outro aqui, ó.
Então aqui agora eu tô fazendo a minha segunda linha. Eu comecei ela um pouquinho mais aqui embaixo, ó. E fazer aqui a segunda passada do nó fez turnê. E aqui desse lado a gente pega. Agora a gente vai fazer pro outro lado aqui, ó. A gente vai descer essa linha pra lá e vai fazer 2 vezes também. Até aqui mais ou menos, né? Então a gente vai começar primeiro, como a gente vai fazer 2 vezes, a gente começa nessa, depois a gente faz essa, certo? Já fiz um, e agora eu tenho esse, e eu vou fazer outra segunda vez pra cá. Terminei essa parte. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado de cá. Certo? Eu vou pegar as duas e a primeira eu vou passar e depois a segunda pra lá.
Eu já fiz os dois lados. E agora, pra gente dar um tchan, vou colocar aqui duas bolinhas grandes. Aqui no meio, a nossa linha aqui no meio. Vou pegar duas linhas. Se vocês quiserem colocar um durex na ponta, né? Esse aqui ele tem 3 centímetros. E a gente vai colocar nesse meio e aqui do outro lado. Nesse meio também. E aqui a gente vai pegar mais duas linhas e a gente vai prender aqui nossa bolinha. E a gente vai fazer o nó quadrado até o final. Que também falta pouquinho aqui, né? Uma, duas. E aqui eu vou trocar de linha. Fazer mais uma, duas. Ó, dei um espaço, ó. Troquei de linha, dei um espaço. Aí, do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Fiz 2 nós quadrados. Vou deixar um espaço, porque eu vou trocar aqui minhas linhas, ó. Uns 2, 3 centímetros. E faço mais 2 nós quadrados. Aqui na ponta a gente faz um pouquinho do nó DNA, que é sempre pro mesmo lado. Então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 de nó DNA. Agora eu vou trocar a minha linha e vou fazer mais um pouquinho de nó DNA também. 1, e a mesma coisa que eu fiz aqui no meio, ó. Fiz um pouquinho de nó DNA, troquei a linha, fiz ali também. E aqui do outro lado a mesma coisa. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou trocar a linha e vou fazer mais um pouquinho de nó DNA aqui.
Então aqui como ficou mais ou menos as nossas linhas, ó, ficou mais ou menos aqui do mesmo tamanho. E sobrou as linhas do meio, que a gente pode também fazer os nós quadrados ou deixar sem nada. Fiz uma quadrada aqui. Agora, para finalizar, eu vou cortar minhas linhas aqui do final. Então, aqui a gente tem como ficou, ó, pequenininho mesmo, ó. Ele veio até ali. E aqui eu vou fazer um corte assim, que fique, que nem, que siga esse padrão aqui, né? Eu usei aqui 90 centímetros de corda, né? E lá em cima um pouco menos, então dá pra ver que se eu quisesse que fosse bem maior aqui embaixo, eu tinha que ter colocado uns 2 metros aí nessas linhas. E um pouco mais na linha de cima também, né? Porque aí aqui eu conseguiria trabalhar com a minha ponta maior, tá? Então aqui para terminar a gente vai desfiar aqui a ponta. Para ficar melhor, acho que eu vou seguir então, vou desfiar a ponta seguindo esses que eu pus aqui. Só que aqui nesse caso, eu queria fazer assim, né? Eu vou seguir onde eu pus os meus nós quadrados, se é que dá pra me entender. Então aqui como finalização, eu organizei direitinho meus nós quadrados aqui no meio, mais ou menos na mesma linha, e eu incluí a linha que estava faltando aqui. Então cada um desses nós quadrados, eles têm 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 5 linhas, 5 linhas, 5 linhas, tá? E agora aqui eu vou começar a desfiar a partir do ponto onde a gente parou aqui o nosso nó quadrado e os outros também. Se vocês quiserem fazer aquele nó, o nó de finalização, também dá pra fazer, né? Mas eu vou começar a desfiar aqui todos eles. Então aqui eu coloquei esse de baixo pra vocês verem melhor. Já desfiei, ó, tudo aqui. E aí eu vou fazer um corte mais ou menos assim. Então eu vou passar primeiro o spray de cabelo, ou se não cola, né? Vocês gostam de passar cola também. E aí deixa secar e aí eu venho cortando direitinho. Então aqui eu já passei meu spray de cabelo. Vou esperar secar agora. E aí eu vou fazer o corte que eu quero fazer. Né? Se eu quiser pôr uma régua também pra cortar melhor, né? Mas eu espero secar. E aí a gente consegue cortar melhor isso. Então aqui eu finalizei o meu corte. Dá pra ver que eu fiz uma pequena cagada desse lado aqui, né? Eu acho que ficou meio torto. Eu ainda posso finalizar um pouquinho melhor aqui. Mas enfim, essa era a ideia. Ai, de longe dá pra ver menos que tá torto, né? Eu acabei sendo sem uma régua, né? Que eu também posso colocar uma régua aqui e cortar melhor. Mas aí eu vou ver pelos próximos que eu fizer como eu faço esse corte melhor, né? Pra vocês terem uma ideia de como ficou. E esse é o vídeo de hoje. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!